Paz seja convosco em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a sua vida e para o seu lar nesta manhã, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de número 27 até o 31, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que há diversidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não... como eu posso te explicar? Nem tudo no corpo de Cristo é igual. Cada um tem suas diferenças, mas todos cooperam, todos colaboram para que o reino de Deus seja expandido. Paulo vai dizer que tem uns que pregam por porfia, tem uns que pregam por inveja, outros pregam por ambição, mas importa que Cristo seja anunciado. Tem muitos pregando o evangelho hoje de diversas maneiras, e importa que ele seja pregado. São Mateus 24,14 vai dizer assim que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Importa que o evangelho seja pregado pelos meios de comunicação, pelas mais diversas pessoas. Deus tem pessoas salvas em todas as igrejas, Deus tem pessoas salvas em todas as denominações. O corpo de Cristo não é formado pela igreja A, pela igreja B, pela igreja C. É formado por pessoas que têm uma fé viva no Senhor Jesus Cristo e que guardam a sua santa palavra, a sua doutrina, os seus ensinamentos, que se santificam, que vivem em santidade com o Senhor. E Paulo dá uma lista das operações. Ele diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. O que é um apóstolo? Hoje vemos muitas pessoas se intitulando apóstolo. Apóstolo originalmente foram os 12 que Jesus designou para fazer a obra dele, para fazer o ministério dele. Teve um que o traiu, foi Judas Iscariotes, se matou. No lugar de Judas foi colocado Matias, depois veio Paulo, 13º apóstolo, Barnabé, Priscila, Áquila, que são mencionados como apóstolos em Romanos 16, Andrônico e Júnias, que são mencionados apóstolos também. E apóstolo vem do grego apostelo, que significa enviado. Todo aquele que é enviado para o campo missionário, ele é um apóstolo. O missionário é um apóstolo. O fundador de igrejas é um apóstolo. Então, um apóstolo necessariamente em si não é alguém que tenha o título. Pode até ser, como tem muitos hoje, apesar que muitos desonram o nome de Cristo com falsos ensinos e heresias. Mas o verdadeiro apostolado, o verdadeiro apóstolo, segundo Josué Irion, tinha alguns sinais. Primeiro sinal do apóstolo, ele tem que ter visto Jesus Cristo face a face. Segundo sinal, ele tem que ter os 9 dons espirituais. Terceiro sinal, ele não pode ficar só na base dele. Ele tem que fundar igrejas. Depois dessas 3 perguntas, eu pergunto a você: se você conhece alguém que
diz apóstolo, que diz ter o dom apostólico, se essa pessoa tem os 9 dons, se essa pessoa viu Jesus Cristo face a face, e se ela tem experiências no campo missionário. Avalie você. Um missionário é um apóstolo, porque ele sai do lugar onde vive para fundar igrejas. Muitos pastores também têm esse dom apostólico, têm esse ministério. Ao contrário do que muitos pensam, não é título, é um dom ministerial. Paulo vai dizer em Efésios 4:11, ele, o Senhor Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ser apóstolo é um dom ministerial. É um dom ministerial, não é um título. Em segundo lugar, profetas. O que é um profeta? O que faz uma pessoa que tem o dom de profecia? O profeta, ele anuncia a mensagem de Deus. Um profeta prega a palavra. Um profeta fala por Deus. O profeta não é necessariamente quem revela futuro. As pessoas têm que tirar da cabeça que quem revela futuro é profeta. Isso é adivinho. Todo profeta ele não fica adivinhando o futuro, ele não fica revelando o futuro. Todo profeta, ele prega a palavra. O profeta é um pregador. O profeta ensina, o profeta exorta. O profeta prega contra o pecado. O profeta prega contra os falsos ensinos. O profeta prega a santidade. Isso é ser profeta. Isso é ter um dom profético. Isso é falar por Deus. Profetas têm visões? Sim, profetas têm visões. Mas o foco da pregação profética, do ensino profético, é denunciar os erros da sua geração, é denunciar os erros do lugar, do mundo onde vive, da época onde vive. Ser profeta é muito mais do que ver coisas. Tem muitas pessoas que dizem: eu vou na igreja para ouvir o profeta fulano de tal falar. A igreja está virando uma cartomancia. A igreja está virando uma coisa terrível. As pessoas têm ido na igreja para buscar adivinhações, têm buscado nem para ouvir a pregação, porque a pregação é a verdadeira profecia. 1 Pedro 1,19. Temos muito firme a palavra dos profetas. Outra versão vai dizer assim: a palavra profética. Você quer ouvir a palavra dos profetas? Leia a Bíblia, leia a palavra. Leia a palavra. Tem pessoas hoje que vão no culto, vão assistir um culto. Eu não vou porque... Quem vai pregar? Primeira pergunta que faz: quem vai pregar? É fulano de tal. Eu vou lá ver ele pregar para ver o que Deus tem para falar. Mas não é Deus que tem para falar na pregação, é o que Deus tem para falar em revelação. E aí, dependendo do cidadão, se for um cidadão de boa índole, usado pelo Espírito Santo, até revela. Mas se for um cidadão de má índole, começa a inventar coisas, inventar, e a pessoa acredita. O profeta exorta, o profeta prega contra o pecado, o profeta adverte o povo, o profeta prega contra essa geração má. Parem de ser enganados por falsas revelações. Cuidado com toda revelação que surge. João vai dizer na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque tem muitos falsos profetas se infiltrando no mundo. Espíritos de anticristo se infiltrando no mundo, enganando pessoas, dizendo Deus falou quando Deus não falou. É fácil usar o nome de Deus, mas aqui está 2 testes para provar a autenticidade do profeta, para provar se o que ele fala vem do Espírito de Deus. Primeiro, na verdade 3. Primeiro, ele tem que dizer o nome de Jesus. Segundo, ele tem que confessar que Jesus é o Senhor e Cristo. E terceiro, confessar que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem, veio em carne e habitou entre nós. Se ele não conseguir confessar essas coisas, o nome de Jesus, que Jesus é Senhor e que Jesus veio em carne e habitou entre nós, é um espírito maligno.
E aí você tem que botar, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para colocar a mão na cabeça desse cidadão, dessa cidadã, e repreender, expulsar o demônio em nome de Jesus. E não vai transferir nada para você não. Para com esse medo. A palavra de Deus diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão o demônio. Jesus diz assim: eis que vos dou autoridade, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Em terceiro, doutores. Doutor é o que ensina a palavra, doutor é o mestre, doutor é o que prega a palavra. É o que ensina a palavra, é o que tem dom de instrução, é o que forma obreiros. Um obreiro só é obreiro quando ele forma outros obreiros. Um obreiro, ele tem que dar frutos, não existe obreiro infrutífero. Um obreiro, ele tem que dar frutos no reino de Deus, ele tem que ensinar, ele tem que levar a igreja ao ensino da palavra. Figurativamente, vacinar a igreja contra as heresias, contra os falsos ensinos, vacinar a igreja, levar a igreja ao entendimento da palavra, para que no futuro a igreja também, pessoas na igreja sejam mestres, sejam doutores. Tem muita gente hoje que assiste pregação, assiste pregação direto, quando ela já devia estar ministrando. Ela está ouvindo outros ministrarem. O Espírito Santo já era para ministrar através da vida dela, nela e através da vida dela, mas ela ouve outros pregadores. Ela fica só se alimentando, dizendo: eu vou me encher, 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 eu vou me encher. Só que a unção já está dentro de você, e eu provo na palavra. 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Versículo 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria em toda a verdade. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. Não somos nós que lembramos um versículo da Bíblia, é o Espírito Santo que lembra em nós. É o Espírito Santo que nos faz lembrar dos versículos, do que Jesus disse. Quando uma pessoa cita um versículo incompleto, eu já vi isso muito em alguns congressos, pessoas citar metade do versículo e mandar a igreja sentar. Citar uma frase, fazer aquela frase o tema da pregação, mandar a igreja sentar, e o pior, pregar coisa que não tem nada a ver com o texto que ela leu. Aquela pregação de chave, de carro, de casa, de dinheiro. Então, se a pregação não é completa, se a pessoa cita o versículo e o versículo não é completo, aquilo não vem de Deus. Cuidado com versículos distorcidos, cuidado com versículos fora do contexto. Se você quer conhecer o contexto do versículo, leia o versículo que vem antes e leia o versículo que vem depois. Se não entender, leia o capítulo inteiro, mas leia a palavra, estude a palavra, busque revelação do Espírito Santo para você não ser enganado por falsos doutores. Depois, milagres. Deus opera milagres, sim. Tem tradicionais que dizem que o diabo que opera milagres no meio pentecostal. Sim, há muitos enganadores no nosso meio.
há muitos charlatões, mas há pessoas de Deus que operam milagres. Há pessoas de Deus que fazem milagres no nosso meio. Tem pessoas, hoje raríssimas pessoas com dom de milagres, mas tem, os milagres não cessaram. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou e ele ainda faz milagres como nos tempos da Bíblia. Em Malaquias, eu não estou lembrado do texto agora, a referência, mas Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade dele, e se ele é fiel, a palavra dele é fiel. Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele tendo dito algo não faria, e tendo falado não confirmaria. Essas palavras vieram da boca de um profeta falso, Balaão. Deus usa quem quer, né? Mas, Deus usou Balaão para dizer isso. Deus não pode mentir em relação à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Paulo vai dizer a Timóteo que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então milagres são para hoje, a cura é para hoje. Jesus diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diz em João 14, se eu não me engano, versículo 16. Se eu não me engano, versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se o Espírito Santo, se Jesus permanece conosco para sempre, continua conosco, os milagres não cessaram, os milagres não pararam. Jesus ainda opera milagres. Ele pode restaurar minha saúde nesse momento, Ele pode restaurar a sua saúde nesse momento. Ele pode restaurar sequelas, traumas, Ele pode restaurar tudo. Pessoas que perderam órgãos do corpo, perderam partes do corpo, pernas, braços, mãos, dedos, pés. Jesus pode restaurar pernas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele ainda opera milagres. Depois dons de curar, socorros, dom de socorrer os irmãos. Socorro necessitado. Deus deixou essa operação na igreja. Deus deixou esse dom de operação na igreja. Você doar, você ser generoso, você ajudar aquele que não tem. Tem muitos hoje que enchem o bolso daqueles que têm, mas muitos não ajudam quem não tem. Eu descobri o segredo da prosperidade na minha vida. O segredo para a prosperidade na minha vida não é eu dar àquele que tem, não emprestar àquele que tem, mas sim dar àquele que não tem. Sempre eu costumo tirar o meu dízimo das minhas coisas, e sempre eu compro uma Bíblia e dou de presente a alguém que se recém-converte, porque sempre tem alguém que vai se converter recentemente, né? O Evangelho está sendo pregado aceleradamente e pessoas têm se convertido. Então eu sempre pego o meu dízimo, e com o dízimo eu compro uma Bíblia, porque a palavra fala assim que o dízimo dos filhos de Israel não era para eles, mas para o órfão, para a viúva, para o necessitado, claro, em forma de alimento. Mas que alimento espiritual é melhor do que a Bíblia? Que alimento é melhor que a palavra? Claro, precisamos alimentar as pessoas, mas pessoas também precisam conhecer a palavra de Deus, não só ficar dependendo de cesta básica de igreja, alimento da igreja.
variedades de línguas. Não vai dar para abordar todos os versículos hoje, irmãos. Variedades de línguas. O Espírito Santo, ele tem variedades de línguas. E interpretação das línguas. Eu não vou entrar no mérito da questão. Algumas vezes Deus me usa para falar em línguas, algumas vezes eu me contenho, porque a palavra fala assim que o espírito do profeta ele se contenha. O espírito do profeta esteja sujeito ao profeta. Tem muita gente que fica descontrolada, sai falando em língua, falando em língua, falando em língua. E o inimigo das nossas almas também tem pessoas que imitam o dom de línguas. Pessoas que se infiltram no nosso meio, falam em línguas e às vezes estão maldizendo, estão amaldiçoando. E a gente está lá, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E a pessoa amaldiçoando Deus, amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando o pastor. Cuidado com muitas línguas estranhas, bem estranhas que surgem por aí. Um fato que aconteceu uma vez, eu lembro de uma senhora que ela entrava em todo lugar que eu frequentei, toda igreja que eu frequentei, ela entrava e ficava falando em línguas. E aquilo me incomodava. Eu tenho um certo dom de discernimento desde cedo. E num domingo, meu pai na fé ministrando, ela sentou na igreja e começou lá a balbuciar. Eu fiquei preocupado, porque eu era recepcionista da igreja. Eu fiquei meio preocupado, fiquei meio incomodado, e começou a ter o louvor. Não era louvor com a harpa cristã, era uma igreja mais liberal. Começou a ter o período do louvor e antes da palavra. E aí ela ficou meio incomodada com o louvor ali e saiu, foi embora, nunca mais voltou. Depois eu vi essa senhora, ela não tinha mais esses ataques. Jesus a libertou. Então há variedades de línguas. O Espírito Santo ele dá novas línguas. Você nunca vai ficar falando a mesma língua. Tem pessoas que ensinam que para falar em línguas você tem que repetir sílabas. Isso não é bíblico, porque a palavra fala de idiomas, a palavra fala de novas línguas, a palavra fala de variedades de línguas. Então sempre haverá uma palavra nova para você falar. Às vezes pode surgir uma palavra em sílabas, sim. Às vezes pode surgir algumas sílabas, mas é o Espírito Santo tomando você ali naquela hora, uma ou outra vez, mas sempre te dará palavras novas em línguas. Nunca será a mesma palavra. E se for a mesma palavra, ele leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Cada gemido inexprimível do Espírito é um clamor diferente ao Pai. E eu vou pular para o versículo 31 aqui, que fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse caminho é o amor. Se eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter todos os dons, eu posso ter todas as capacidades do mundo. Mas se eu não tiver amor no meu coração, se eu não tiver amor, que é o próprio Deus, porque 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. Se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não tiver amor, eu nada serei. Para nada aproveitam os dons na minha vida. O caminho mais excelente é o amor. Em seguida, no capítulo 14, vai falar da oração em línguas e do dom de profecia. O amor é o caminho sobremodo excelente, é o caminho mais excelente. E Paulo incentiva a buscar os melhores dons. Que dons é esse? Ele fala lá em 1 Coríntios 14, capítulo
capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 1 a 4. Os melhores dons, falar em línguas e profetizar. O caminho sobremodo excelente, mais excelente, é o amor. Deus deixou dons na igreja. Deus deixou operações na igreja. Deus deixou ministérios na igreja. Nem tudo na igreja é igual. Se fosse igual, não teria graça. Não teria a graça de Deus. A graça não seria derramada de maneira multiforme. Mas assim como no nosso corpo é um, mas tem vários membros, assim também o corpo de Cristo é um só. Mas tem cada um com as suas particularidades, cada um com as suas diversidades de dons. Eu vou encerrando por aqui esse estudo de 1 Coríntios 12, 27 ao 31. E encerrando aqui, porque Paulo ele ainda vai perguntando, são todos isso, são todos aquilo? Tem todos esse dom, tem todos aquele, falam alguns em diversas línguas, interpretam todos, mas nem todos têm. Nem todos têm o mesmo dom, mas cada um tem um dom diferente para a edificação da igreja. Eu encerro por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu ministério e a sua casa. Todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Meu nome é Jonathan Ricardo Dias, ministro do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Fique com Deus, fique em paz. Eu amo você em Cristo Jesus. Paz seja convosco. Amém.